Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, espero que esse vídeo lhe encontre bem. Eu me chamo Luísa Rodrigues Garbim, atualmente sou mestranda na área dos estudos literários no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Santa Maria, no Brasil. E em parceria com meu colega Bruno Luiz Signori, também pertencente ao programa de pós-graduação em letras, como doutorando na área dos estudos linguísticos, irei apresentar o trabalho que desenvolvemos em conjunto, intitulado Escrita Oitocentista e Emancipação Feminina, a contribuição de Andradina e Lola de Oliveira para a literatura brasileira. Esse trabalho está organizado da seguinte maneira: nessa apresentação irei apresentar primeiramente a Andradina de Oliveira, em seguida de Lola de Oliveira, sua filha, falar um pouquinho sobre a importância do trabalho de resgate que vem sendo desenvolvido a partir da crítica feminista dos anos de 1970 e 1980 até os dias atuais, que visa resgatar, então, trazer luz a essas obras dessas escritoras que publicaram no século XIX e início do século XX, falar um pouquinho sobre as considerações finais desse trabalho e, em seguida, as referências. Então, iniciando e trazendo um pouco sobre quem foi Andradina de Oliveira. Andradina de Oliveira nasceu em Porto Alegre em 1864, numa família muito abastada financeiramente. Seu pai era médico, aristocrata, e por essas condições financeiras e por seu pai acreditar muito na importância da educação, a Andradina de Oliveira, diferente de muitas outras mulheres e garotas do século XIX, teve a oportunidade de ingressar numa instituição de ensino na Escola Normal de Porto Alegre. Inclusive foi aluna de uma importante feminista também do Rio Grande do Sul, a Luciana de Abreu. A partir do momento que a Andradina ingressa na escola e tem esse privilégio, né, que diferente de muitas outras mulheres, inclusive de mulheres abastadas financeiramente também, que não tinham a aceitação social para ingressar nas instituições de ensino, visto que a mulher era muito vinculada à esfera doméstica e, por isso, exercer essas atividades mais manuais, de cuidado da casa e também em relação à maternidade. As mulheres que saíam desse círculo, né, delimitado pela conjuntura social, acabavam sofrendo preconceitos, que não foi diferente no caso da Andradina de Oliveira, mas ela persevera e, a partir desse contato com a educação também, ela descobre seu desejo por lecionar, pela docência, mas também o seu desejo por escrever e colocar seus escritos e sua voz no mundo. Então, a partir desse contato com a educação, é justamente o que possibilita ela ultrapassar algumas barreiras impostas pela sociedade. E ela vem, então, mais tarde, durante sua juventude, começar a publicar seus escritos, inicialmente em colaboração com periódicos do Brasil, e depois, de fato, então, publicando seus livros. Aqui eu trouxe algumas das obras que ela publica. Divórcio, publicado em 1912, reeditado e relançado pela editora Mulheres em 2007. O livro de crônicas de memória que ela lança em 1908, Cruz de Pérolas. O Perdão, inicialmente publicado em folhetim no jornal que ela funda e organiza, depois eu vou falar um pouquinho desse jornal, publicado, né, então, em 1910 no jornal, e republicado pela editora Mulheres também em 2010. E, por fim, A Mulher Rio-Grandense, que também é um livro que ela publica em homenagem a outras mulheres escritoras da época que já haviam falecido. Então, a Andradina, ela tem uma vasta publicação em vida, ela publica cerca de 28 obras, que é um número considerado bem alto, principalmente levando em consideração o contexto da época de publicação e o fato dela ser uma mulher publicando, que a gente sabe que adiciona muitos obstáculos nesse percurso que já é dificultoso. Mas, dessas 28 obras, apenas 5 são encontradas de maneira mais acessível, entre elas aquelas que eu citei no slide anterior, e quando digo acessível, ainda assim um acesso muito dificultoso em museus, em acervos espalhados pelo país.
E dessas 28 obras, 13 até então não foram localizadas, a gente conhece apenas pelo título, por críticas da época, publicações em jornais divulgando essas obras, mas o conteúdo delas permanece desconhecido, infelizmente. Falando um pouco da repercussão que ela teve na época, o livro memorialístico Cruz de Pérolas, ele foi premiado com a medalha de ouro na Exposição Nacional de 1908, um prêmio bem relevante para a época, principalmente por reconhecer, né, esse feito a uma mulher. Então, aqui, alguns títulos da bibliografia da Andradina: O Sacrifício de Laura, que é o seu drama de estreia, o Berço Vazio, que é um drama publicado em 1902, e aqueles que eu mencionei anteriormente, além de O Abismo, que foi um romance póstumo editado justamente e publicado por sua filha Lola de Oliveira, que é quem a gente vai falar um pouco agora, porque assim como a mãe Andradina de Oliveira, a Lola também segue o rumo da escrita, da educação e desse reconhecimento desses espaços educacionais como uma forma de emancipação feminina e também de reivindicação feminina, através da escrita e através dos periódicos feministas, que eu vou falar um pouquinho em seguida. Então, a Lola de Oliveira nasce em 1889. Ela tem, né, desde cedo essa influência da mãe. Então, ela acompanha a mãe desde bebê até a sua mocidade, até a sua juventude e vida adulta. Nesses congressos onde Andradina participava, falando sobre a importância da emancipação feminina, defendendo causas que acreditava, também fazendo a divulgação de seus livros e participando de peças teatrais. E a Lola, desde muito cedo, é inserida nesse contexto e por isso também tem esse gosto pelas artes, tanto a arte visual como pintora e também fazendo esculturas, como com a arte escrita. Então, a Lola também publica diversos livros. E também, assim como a Andradina, inicia sua trajetória de escrita colaborando com jornais feministas do Brasil, enviando seus textos e poemas para outros jornais para serem publicados. A Lola de Oliveira, assim como a Andradina de Oliveira, usam muito as suas obras literárias e seus escritos para trazer temáticas e questões relevantes a serem debatidas naquela época, principalmente no que se refere à condição feminina. Então, a Lola, assim como a Andradina, tematizava questões muito provocadoras referente à moral sexual, ao amor, o prazer, o adultério, o casamento, mas sempre focalizando em como essas temáticas perpassavam a condição feminina de aprisionamento social. Assim como a Andradina de Oliveira, sua mãe, a Lola também publicou muitos livros em vida, nesse caso 47 livros conhecidos, sendo desses 47, 11 ainda inéditos e outros, de fato, também acessíveis, porém nem tanto, com um acesso mais dificultoso em bibliotecas, acervos históricos e etc. E agora, falando então de fato sobre a imprensa feminista e como isso é importante na trajetória tanto da Andradina de Oliveira quanto da Lola de Oliveira, além de ter sido através da imprensa que elas publicam seus primeiros escritos, a Andradina de Oliveira funda em 1898 o seu periódico, seu próprio periódico de cunho reivindicatório em prol dos direitos femininos, o Escrínio. Então, a primeira edição é publicada no dia 2 de janeiro de 1898, na cidade de Bagé, e além de Bagé, ele também foi publicado na cidade de Santa Maria, onde reside atualmente, e na capital Porto Alegre, que foi onde ele circulou por mais tempo. A Gazeta era explicitamente voltada, então, para incentivar a educação feminina como forma de emancipação, fomentar a divulgação de novas produções literárias, principalmente nesse caso de autoras mulheres, e celebrar os feitos e as conquistas femininas, tanto em solo brasileiro quanto em outros países que já caminhavam nessa direção mais progressista no que se refere à condição feminina. Então, a Andradina fundou e também editou e publicou esse periódico Escrínio, que durou cerca de 12 anos.
E era nesse periódico também que a Lola trabalhou com ela um tempo como secretária, desde muito nova, então ela fazia algumas capas desse periódico, desenhadas. Ela também, depois de mais velha, publicou nesse periódico da mãe. Então foi um trabalho muito bonito em conjunto de mãe e filha, que iniciou quando a Lola ainda era muito criança, mas se perpetuou, né? E acabou ecoando depois na forma que a Lola seguiu a sua trajetória. Agora, falando um pouco sobre a importância do trabalho de resgate, então, o trabalho de resgate das obras de autoras brasileiras do século XIX e XX é fundamental para corrigir as lacunas deixadas pela historiografia literária tradicional, que privilegiou majoritariamente as vozes masculinas e as representações masculinas, e rever, então, o que a gente considera como cânone literário brasileiro, que também é muito vinculado a um processo ideológico e hegemônico, né? Então, uma vasta gama de escritoras foram silenciadas ou relegadas ao esquecimento, e apesar de suas contribuições relevantes para a literatura, foram então deixadas, né, de lado e invisibilizados por esses processos ideológicos. Então, recuperar esses textos, né, dessas autoras, da Andradina, da Lola de Oliveira, mas de uma vasta lista de nomes de autoras que publicaram, porque mulheres publicaram muito naquela época, significa, então, ampliar esse cânone literário, diversificar as perspectivas e valorizar as experiências historicamente invisibilizadas. Além disso, o trabalho de resgate permite também compreender melhor os contextos sociais e culturais da época, a partir de uma visão feminina, relevando como as mulheres também dialogaram criticamente com essas questões pertinentes ao seu tempo. Então, trazendo esse apanhado geral sobre a importância do trabalho de resgate a partir das contribuições de Zahide Musart nos seus estudos e também de Constância Lima Duarte, que são dois grandes nomes quando a gente pensa em pesquisadores que realizaram e realizam ainda esse movimento em prol do resgate e dos estudos desses textos. Agora, partindo para as considerações finais, então, a partir do resgate das obras dessas autoras, é possível reconhecer as suas trajetórias e repensar a historiografia literária que invisibilizou as vozes femininas. O estudo dessas obras amplia a compreensão da literatura gaúcha, no caso da Andradina e da Lola de Oliveira, e as representações literárias de aspectos identitários regionais, principalmente no que se refere à condição feminina. Então, a gente percebe, né, a atuação ativa de ambas no movimento feminista, produzindo uma literatura provocadora, então não só nas suas colocações pessoais, né, como indivíduos, mas também como autoras, trazendo essas provocações para a literatura. E justamente por isso, valorizar essas obras é seguir debatendo e reparando esses apagamentos, a fim de enriquecer e tornar mais múltiplo e mais representativo o cânone literário brasileiro. Então, para finalizar, trago uma citação da Zahide Musart, em que ela diz que o esquecimento de escritoras do século XIX é um esquecimento político, pois não só porque mulheres escritoras são esquecidas, sobretudo, as mais atuantes, as feministas, em uma palavra. Então, aqui as referências utilizadas no trabalho. Agradeço muito a atenção, a oportunidade de participar desse evento e expor um pouquinho sobre essa pesquisa que visa trazer mais evidência, mais foco para essas autoras que foram apagadas durante o tempo. E me coloco à disposição para quaisquer dúvidas ou perguntas nos comentários. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.